recomendações gerais para a gente fazer essa parte agora da dinâmica, que são importantes para que seja melhor para todos, que a gente consiga trabalhar de uma forma mais harmônica e conseguir obter um resultado efetivo aqui, conseguir praticar um pouco essa questão do design que permeia toda a palestra do João e do Riboni também. Eu sou o Carlos Becker, esse é o Disney, a gente vai fazer essa introdução rápida aqui em 4 mãos. Então, sugiro que vocês sentem ao redor das mesas e tentem se misturar da melhor maneira possível, ou seja, não sentem por mesma empresa, por afinidade. Se vocês são da mesma empresa, se conhecem, trabalham juntos, não sentem juntos, sentem separados. Tá? Tentem se misturar, mas os designers convidam a se misturarem também, porque é importante nessa etapa que a gente tenha uma visão mais heterogênea sobre o assunto que nós vamos discutir, o mais heterogênea possível. Então, por favor, temos um espaço aqui, temos uma mesa aqui que está com poucas pessoas ainda, por favor, venham circular essa mesa aqui na frente, mesa VIP aqui na frente, disponível, por favor. Pessoal, todos têm uma folha grande, um flipchart já criado, já preenchido para vocês, template para vocês trabalharem. Todos receberam post-its e canetas, pincel atômico, né? Canetas marcadores. Sugiro que vocês usem canetas normais para escrever no post, porque esse marcador é muito grosso e vai ficar difícil de ler depois, de entender o que está escrito. O marcador é mais para vocês criarem setas, delimitarem áreas dentro do canvas, que é essa folha que vocês têm na sua frente. Tá? Então, sugiro que vocês usem a caneta mesmo para escrever no post, fica mais legível. Ok? Muito bem. Eu vou falar aqui 5 minutos, eu vou falar rapidamente, só para dar um contexto, e vocês já vão começar a trabalhar. Ok? Nós acreditamos que para nossa história, é uma história onde nós vimos de processos de desenvolvimento de software, processos de TI, processos suportados por TI, né? Sempre nesse caminho, até o momento que a gente está percebendo que, na verdade, essa expertise, esse conhecimento sustenta qualquer serviço, porque, na verdade, é a nossa história, a nossa evolução, métodos ágeis, essa linha que a gente trabalha. Pode passar. Só por plano de fundo, esse livro nós usamos aqui como uma das referências, é um livro que está disponível para download, do Viana, Design Thinking, é um livro que vocês podem encontrar ele no Facebook, basta compartilhar o link do livro, vocês podem baixar, ele é uma referência básica, tem vários exemplos, é bom porque tem vários exemplos que ajudam bastante a gente a entender os conceitos. Nós vamos trabalhar principalmente hoje a etapa de ideação, análise, síntese e ideação, nessas nossas duas dinâmicas que nós pretendemos realizar com vocês. Para vocês terem uma ideia do que já foi falado aqui, de um produto que virou serviço. Está em inglês, mas acho que dá para entender. So, you've made it to your Zipcard location. Now, look around and find the car you pursued. Find the one with the name tag that matches the one on your confirmation. Say hello to Focus Flapjack. Before you get in, check for damage. Walk around, keep an eye out for any dents or scratches, and if you find anything bigger than the size of your zip card, give us a call. To unlock the car, hold your zip card over the card reader at the corner of the windshield. Hold the card over the card reader and wait to hear that beep. Don't swipe it. Hold it. Wait for it. That's the one. That magical little zip card is how you'll lock and unlock your car during your zip card reservation. How does it work? It sends a signal to wizards.
Now, check out the inside. See something out of place? Just give us a call. The number's on your zip card. The keys live under the dash to the right of the steering wheel. Remember, they stay in the car. You'll lock and unlock the car using your zip card or mobile app. Before taking off, get comfy. Adjust the mirrors and the controls. Just get familiar with the car. Really? This station? Come on, let's do something a little more upbeat. Yeah, that's better. Alright, let's get the show on the road. Nice. Now check the displays, make sure you've got gas, and you're ready to go for a real adventure. Or to a meeting. Are you hungry? Because I'm so hungry. If you pass a place you like to eat. Bem, pessoal, não sei se todos conseguiram pegar, o vídeo em inglês a gente tentou achar em português, com legenda não achou, então ficou em inglês. Mas basicamente o que é aquilo ali? É o acesso, como o Ribone e o João falaram, ao carro e não à propriedade do carro. Zipcar é um serviço que já está disponível nos Estados Unidos, em algumas cidades, em alguns estados, em que a pessoa compra aquele cartão, né, localiza pelo smartphone o carro mais próximo, vai lá, desbloqueia o carro, usa e larga o carro de novo e paga pelo tempo que ela usou. E aquele carro vai ser usado por outra pessoa, e por outra pessoa, e por outra pessoa. E a pessoa se deslocou de carro sem precisar possuir um carro, ter a posse do bem, do produto carro. Ela usou o serviço de acesso ao carro e de se locomover com o carro. Essa é a ideia, de transformar produto em serviço, certo? Aqui tem alguns outros exemplos, vai ficar na apresentação que vai ser disponibilizada no grupo, que o Ribone vai falar no fim, vai ser criado no Facebook, e vocês poderão usar olhar os outros exemplos, que é o Sexta-feira e o Empório do Bem, que são serviços de acesso a produtos orgânicos para as pessoas, né? A ideia que vocês vão trabalhar com esse cartaz é para justamente, nós vamos propor aqui, não vai ser o carro, obviamente, não vai ser o Zipcar, vai ser uma outra ideia, que vocês vão tentar pegar o que hoje é um produto, um bem, e imaginar como isso poderia ser um serviço. E aqui a gente montou um exemplo, fizemos o que a gente chama de uma engenharia reversa do Zipcar. A gente não pegou, a gente não sabe como ele foi concebido o negócio, como foi a ideia, como foi o design do negócio. Mas nós pegamos esse modelo de câmeras que vocês têm em cima da mesa e buscamos os elementos que vocês vão preencher em relação ao outro serviço que nós vamos propor. Então, o Zipcar, nós imaginamos o seguinte: qual é o problema? Começamos a ter um problema. Locomover-se de forma autônoma sem precisar comprar um carro. Se a pessoa não queria usar o transporte público, ela queria ter mais flexibilidade, ela queria ir de carro, mas ela não queria comprar um carro, né? Histórias, né? Ou fatos. As histórias são os fatos a respeito daquele contexto. O custo inicial de se ter um carro é muito alto, isso é um fato, né? O custo de manutenção dele é alto, não só a manutenção mecânica, mas o combustível, a garagem, o estacionamento e uma série de outras coisas. A desvalorização do bem, do produto carro, ela é muito grande num curto espaço de tempo. Ou seja, é uma forma, se a gente pensar bem, é uma forma meio estúpida de gastar dinheiro, né? Porque a gente compra um carro, daqui a pouco ele já vale metade, daí a gente vende ele, faz um esforço danado para comprar outro, daqui a pouco já vale a metade. E existe uma tremenda frota ociosa. O que é isso?
Se a gente pensar nesse momento agora, isso que nós estamos de noite, se for horário normal, comercial, seria pior ainda. Quantos carros estão parados sem uso nenhum agora, neste exato momento? E quantos realmente estão sendo usados? E por quantas pessoas? Provavelmente estão sendo usados, a média de pessoas por carro é muito baixa, sem contar a frota toda que está ociosa aí. E o transporte público seria uma autonomia, seria uma alternativa, ele limita um pouco a autonomia, dependendo dos horários, principalmente aqui no Brasil, né? E os percursos, eles são pré-determinados. Ideias de como se poderia resolver esse problema. Sei lá, alugar um carro, só que uma coisa inovadora seria alugar online, né? Mas a gente sabe que alugar um carro é um processo relativamente burocrático, são uma série de documentos e etc. Eu perco um tempo fazendo isso, né? Usar o táxi através de um aplicativo, como o Easy Taxi, que o João deu exemplo aqui, que a maioria, eu acredito até que use, eu sou um que uso frequentemente. Porém, também a autonomia é limitada, vou ter que esperar o carro chegar, enfim, né? Rede social de caronas, pode ser uma alternativa, né? Então, entrar numa rede, eu vou daqui para lá, quem é que vai, fazemos um esquema de carona, dividimos as despesas. Ou pegar um carro emprestado, um parente, um amigo, enfim, seriam ideias para eu me locomover de forma autônoma sem precisar comprar um carro. Depois a gente parte para a questão das hipóteses, né? Quais são as hipóteses que estariam por trás de uma alternativa de serviço para resolver aquele problema? Primeiro, que ter compartilhamento de carro seria uma coisa viável. Que isto diminuiria o tráfego de carros. E que é simples e fácil de utilizar um serviço de compartilhamento de carros, como o Zipcar, que a gente viu aqui. E a gente pega e cria algumas métricas para medir se essas hipóteses elas estão dentro daquilo que a gente imaginou. Carro compartilhado é viável. Nós teríamos que ter a frota compartilhada com uma ocupação mínima de 70%. Isso foi um levantamento que a gente fez e a gente foi até modesto, porque isso é uma estatística de aluguéis de carro, locadoras tradicionais. A taxa de ocupação dos veículos alugados é em torno de 69%, incrível que pareça, aqui no Brasil. Nós botamos 70%, poderia ser até mais. Diminuir o tráfego. Cada carro compartilhado reduz de 7 a 10 carros privados. Isso foi um levantamento feito pela própria Zipcar. Então é uma meta. Quer dizer, se nós dizemos que o carro compartilhado é viável, nós temos que medir para ver se a gente vai ter uma taxa mínima de ocupação de 70% da frota de carros compartilhados. Se nós dizemos que temos uma hipótese que o tráfego vai diminuir, né, nós temos que ter uma métrica para ver se realmente o carro compartilhado reduz de 7 a 10 carros privados. E é simples e fácil de usar. Nós colocamos ali que reduz o tempo de setup. O setup seria desde o momento que eu preciso do carro até o momento que eu tenho acesso a ele, reduzir em 60% em relação ao aluguel de carro tradicional, por exemplo, né? Ou táxi, ou enfim. Então, a ideia que nós vamos dar aqui é de uma proposta de um produto que viraria serviço, onde vocês vão fazer um exercício semelhante a esse. Colocar o problema, as histórias, os fatos em relação àquilo, as ideias, as hipóteses e essas métricas para cada hipótese. Isso é aquela fase de ideação, de idealização, que o Carlos falou das etapas do design thinking, né? Vou devolver a palavra? Acho que agora o próximo slide vai com o Carlos. Obrigado, Disney. Bom, pessoal, o desafio, então, essa parte de grupos nós já conversamos, o pessoal já sentou em outra configuração. O desafio nosso, então, é fazer duas dinâmicas, a dinâmica de venda de dojo e de World Café. Tá? O que a gente pretende que vocês produzam dessas duas dinâmicas? Basicamente, aquele mesmo canvas que vocês viram o exemplo, só que para um outro contexto, um outro problema.
Okay? Essa dinâmica é do Manuel Pimentel, que é um agilista bastante conhecido no Brasil, e essa é uma dinâmica internacional bastante conhecida. As referências estão no material em algum local aqui, vocês vão ver os sites onde tem as referências. O desafio, qual é o desafio? O desafio de vocês é ressignificar a geladeira, ok? Geladeira é um produto, todo mundo concorda? É visto como produto, a gente compra a geladeira, faz um investimento significativo, né? Leva para casa, instala, e aí ela está vazia, a gente tem que abastecer ela. A gente tem uma série de descontinuidades no processo de abastecimento da geladeira. A geladeira, muitas vezes, ela não tem o produto certo que a gente precisa no momento adequado. Boa parte do nosso tempo de lazer acaba sendo dedicado para a gente fazer compras, né? Quem é aqui que gosta de ir no super fazer compras? Temos uma pessoa, ó, parabéns, duas, mas certamente não é a maioria das pessoas, eu também não gosto muito. Então, esse contexto, essa situação problemática que existe, manter a geladeira abastecida é o ponto de partida. E qual é o cenário desejado? O que a gente está buscando? É ter uma geladeira abastecida, né? Os homens, provavelmente naquele setor ali direito e baixa, né? As mulheres gostam de comidas saudáveis, né? Então, ter mais tempo livre, ter mais lazer, aproveitar nosso tempo livre para se divertir com a família, não ter que correr atrás de comida, quando a gente quer fazer uma comida, ter que fazer aquela lista caprichada em vários locais. Então, esse é o desafio, tá? O cenário inicial, o cenário desejado. O que vocês vão fazer? Vão preencher então esse canvas. A gente vai ficar circulando para tentar ajudar vocês a preencher essa folha. Nós temos 30 minutos para fazer esse trabalho, né? Sugiro que vocês comecem discutindo um pouquinho do contexto, um rápido brainstorming, e depois, assim, é importante que todo mundo bote a mão na massa. Usem esses posts, se inscrevam, colhem, não tenham medo de errar. A gente vai ajudar vocês em cada grupo. Bom trabalho. Todo mundo conseguiu completar o canvas, pelo menos tem um post em cada quadro, pelo menos. Eu vi que tem vários, tem mais do que um. Sugestão então nossa, como vocês já desenvolveram uma parte aqui do trabalho e sempre o tempo é pouco para fazer esse tipo de dinâmica, sempre falta tempo, a gente gostaria de ficar muito tempo mais. Eu queria só reforçar o que eu vi nos grupos, achei muito legal, muito bacana as ideias inovadoras, ideias bem interessantes. A própria experiência que vocês estão tendo aqui, na verdade, é uma coisa muito importante, porque vocês estão praticando isso, que é a aprendizagem colaborativa, N para N, entre vocês. Dificilmente, se eu ficasse aqui explicando 2 horas essa dinâmica, vocês teriam a mesma aprendizagem que vocês estão tendo aí com os colegas, discutindo. Eu vi alto engajamento, motivação às 10 da noite, né? Depois de uma jornada de trabalho, parabéns aí pelo trabalho. Sugiro então que a gente faça um fechamento, que é
a dinâmica do World Café. O que é o World Café? Vocês vão eleger um membro do grupo, ou dois, que vão ficar sentados no seu grupo e que vão explicar para os visitantes que chegam agora a ideia que vocês tiveram. Foco nas hipóteses e nas métricas, que é a visão de solução, hipóteses e métricas. O que vocês estão propondo de diferente para resolver esse problema? Então, duas pessoas ficam no grupo, que são, digamos assim, os hosts do grupo, e os demais circulam. Vamos fazer uma circulação nesse sentido aqui, ó, na mesa. Faremos um enxameamento aqui, um swarming, circulando todo mundo nesse sentido, para que vocês consigam ver o que os outros criaram, o que é muito bacana. Vocês vão ver várias coisas semelhantes, vão ver diferenças, vão ver complementaridades. Tá? Então, vamos fazer 2 rodadas, cada rodada 5 minutinhos, para vocês aprenderem e conhecerem o que os demais grupos criaram. Elejam do grupo 2 que vão ficar, os demais vão circular nesse sentido, para conhecer os trabalhos dos grupos demais. Pode ser assim? Pode dar uma olhada. Essa dinâmica a gente gostaria de fazer várias rodadas, para vocês conhecerem todos os casos, mas infelizmente não dá tempo, hoje não dá tempo, mas para outras oportunidades. O material vai estar disponível, como o Romano falou, os links também, onde apresentam várias sobre as dinâmicas estarão disponíveis. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo empenho, pelo esforço, pelo resultado, ficou muito bom, vi várias ideias muito interessantes. Passo a palavra para o colega